A presença militar da Rússia se estende muito além de suas fronteiras. Ela mantém mais de 21 bases militares ao redor do mundo. Essas bases representam uma rede estratégica de poder e influência. Elas são um legado da história da Rússia como uma superpotência global. Essa rede permite que a Rússia projete poder e proteja seus interesses em escala global. O Kremlin vê essas bases como essenciais para sua estratégia de segurança nacional. Elas fornecem locais de operação avançada para as forças armadas russas. No entanto, essas bases também se tornaram pontos de discórdia. Muitos na comunidade internacional as veem com suspeita e preocupação. As bases militares russas no exterior se tornaram uma fonte de significativa tensão internacional. Críticos argumentam que essas bases prejudicam a estabilidade regional. Eles as veem como uma ferramenta do expansionismo russo. Alguns países vizinhos veem essas bases como uma ameaça direta. A presença de forças russas nesses locais muitas vezes exacerba os conflitos existentes. Isso alimenta uma corrida armamentista entre rivais regionais. A comunidade internacional respondeu às atividades militares da Rússia com uma mistura de condenação e preocupação. Sanções e pressão diplomática têm sido usadas para tentar limitar a influência da Rússia. A Síria abriga duas das bases militares mais estrategicamente importantes da Rússia, a base aérea de Khmeimim e a base naval de Tartus. A intervenção da Rússia na Guerra Civil Síria em 2015 expandiu significativamente sua presença militar na região. A base aérea de Khmeimim, localizada perto de Latakia, serve como um centro crucial para as operações aéreas russas na Síria. Ela hospeda jatos de combate avançados, bombardeiros e helicópteros de ataque. A base naval de Tartus, localizada na costa mediterrânea da Síria, é a única instalação naval permanente da Rússia fora da antiga União Soviética. Embora modesta em tamanho, Tartus fornece à Rússia um ponto de apoio estratégico no Mediterrâneo Oriental. A presença dessas bases tem sido fundamental para fortalecer o governo sírio. No entanto, também atraiu críticas de potências ocidentais e atores regionais. À medida que a região do Ártico se torna cada vez mais acessível devido às mudanças climáticas, a Rússia tem fortalecido ativamente sua presença militar na área. A ilha Kotelny, localizada no arquipélago das Ilhas Siberianas, é um excelente exemplo das ambições árticas da Rússia. Outrora, lar de uma base da era soviética abandonada, a ilha Kotelny passou por uma grande transformação nos últimos anos. Ela agora hospeda uma base militar de última geração, completa com um campo de pouso, sistemas de radar e defesas antiaéreas avançadas. Esta base serve como um nó-chave na rede de defesa do Ártico da Rússia. Ela permite que a Rússia monitore o tráfego aéreo e marítimo na região. O Ártico possui vastas reservas de recursos naturais. O controle sobre esses recursos está se tornando cada vez mais importante à medida que a demanda global cresce. A Rússia vê sua presença militar no Ártico como vital para proteger seus interesses econômicos. Modernização e poder. Armamento avançado em locais remotos. Um aspecto impressionante da presença militar global da Rússia é o destacamento de armamento avançado para suas bases no exterior. Isso inclui sistemas antiaéreos sofisticados, como o S-400. Também inclui mísseis hipersônicos, como o Kinzhal. Esses sistemas de armas são projetados para negar acesso a potenciais adversários. Eles dão à Rússia uma vantagem militar significativa nessas regiões. O destacamento de armamento tão avançado para lugares como a Síria e o Ártico destaca a determinação da Rússia em proteger seus interesses. Também mostra sua disposição em desafiar os Estados Unidos e seus aliados. A presença desses sistemas de armas alterou significativamente o equilíbrio de poder militar nessas regiões. O Teatro do Mar Negro, um tabuleiro de xadrez geopolítico. A região do Mar Negro tem sido um ponto focal de rivalidade geopolítica entre a Rússia e o Ocidente. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e sua presença militar contínua na região aumentaram significativamente as tensões. A Rússia mantém uma presença naval significativa no Mar Negro.
ela está sediada em sua base em Sebastopol, Crimeia. Esta base dá à Rússia a capacidade de projetar poder por toda a região do Mar Negro. Também permite que a Rússia controle o acesso ao Estreito de Dardanelos, estrategicamente importante. A OTAN respondeu às ações da Rússia, aumentando sua presença militar na região do Mar Negro. Isso inclui a realização de exercícios navais mais frequentes e a mobilização de forças adicionais para os Estados-membros que fazem fronteira com o Mar Negro. Além das manchetes, os postos avançados, menos conhecidos. Embora bases como Khmeimim e Tartus frequentemente ocupem as manchetes, a Rússia também mantém uma rede de instalações militares menos conhecidas ao redor do mundo. Essas bases podem ser menores em escala, mas ainda desempenham um papel vital na estratégia militar global da Rússia. Na Ásia Central, a Rússia tem bases militares no Quirguistão e no Tajiquistão. Essas bases fornecem à Rússia um ponto de apoio estratégico em uma região que faz fronteira com o Afeganistão e a China. No Cáucaso, a Rússia mantém bases militares na Armênia e na Abecásia. Essas bases muitas vezes passam despercebidas pela atenção internacional. No entanto, elas são uma prova da amplitude e profundidade do alcance militar global da Rússia. Os custos econômicos e diplomáticos da expansão militar. Manter uma rede global de bases militares é um empreendimento caro. Os custos de operação e manutenção dessas bases, transporte de pessoal e equipamento, e realização de exercícios de treinamento podem colocar uma pressão significativa na economia da Rússia. Isso é especialmente verdadeiro, dados os atuais desafios econômicos da Rússia. Esses desafios incluem sanções ocidentais e preços flutuantes do petróleo. Críticos argumentam que os recursos destinados à manutenção dessas bases poderiam ser melhor gastos em prioridades domésticas. Essas prioridades incluem saúde, educação e infraestrutura. Além dos custos econômicos, a expansão militar da Rússia também teve um custo diplomático. As ações da Rússia prejudicaram seus relacionamentos com muitos países. Um mundo à beira do abismo. O impacto na segurança global. A presença militar global da Rússia tem implicações significativas para a segurança global. A expansão das atividades militares da Rússia aumentou as tensões com o Ocidente. Também levantou preocupações sobre o potencial de erro de cálculo e escalada. O risco de um confronto acidental entre as forças russas e da OTAN aumentou. Isso se deve ao aumento da atividade militar em estreita proximidade. O destacamento de armamento russo avançado para regiões como a Síria e o Ártico também aumentou os riscos. Isso levantou preocupações sobre uma nova corrida armamentista. A comunidade internacional está lutando para se adaptar a esse novo ambiente de segurança. O futuro da presença global da Rússia, expansão ou retração. A trajetória futura da presença militar global da Rússia permanece incerta. Alguns analistas acreditam que a Rússia continuará a expandir sua presença militar nos próximos anos. Eles apontam para a crescente assertividade da Rússia no cenário mundial. Eles também observam seu desejo de se reafirmar como uma potência global. Outros acreditam que a Rússia pode ser forçada a reduzir suas ambições militares devido a restrições econômicas e pressão diplomática. Se a Rússia continuar a expandir sua presença militar, isso provavelmente levará ao aumento das tensões com o Ocidente. No entanto, se a Rússia optar por se retrair, isso poderá criar uma oportunidade para o diálogo e a cooperação. Só o tempo dirá qual caminho a Rússia escolherá. Um chamado à ação. Compreendendo os riscos. A presença militar global da Rússia é uma questão complexa e multifacetada, com implicações de longo alcance para a segurança internacional. Devemos nos envolver em um debate informado e em uma análise crítica. Os riscos são simplesmente altos demais para serem ignorados.